Olá, queridos alunos e alunas, tudo bem com vocês? Sou o professor Renan e estaremos seguindo hoje com a aula de História. O tema de hoje será os índios no Brasil antes da chegada dos portugueses. No início, na nossa primeira aula, nós retratamos quando os portugueses chegaram no Brasil e encontraram com os povos indígenas. E dali falamos algumas situações que circulam o nosso Brasil hoje. Mas nessa aula vamos falar um pouquinho mais sobre a cultura indígena. Diversos povos indígenas habitavam o Brasil muito tempo antes da chegada dos portugueses em 1500. Cada tribo tinha sua própria cultura, religião e costumes. Então, quando os portugueses chegaram no Brasil, eles depararam com os indígenas. Só que, com base nos nossos livros didáticos, nós percebemos que não era apenas uma cultura indígena, tinham várias tribos. Ali, a partir daquele momento, os portugueses foram tendo aquele contato com os indígenas e aprendendo um pouquinho mais sobre a sua cultura. Mas não é correto afirmar que havia apenas uma tribo indígena. Eram vários povos indígenas. Eles viviam basicamente de tudo que envolvia a natureza. Viviam da caça, da pesca e da agricultura. Então, todo tipo de alimento, eles faziam suas ocas, todo tipo que eles faziam de coisas eram através da natureza. A natureza era a principal fonte de alimento e de proteção dos indígenas. Tinham como contato total com a natureza, pois dependiam dela para quase tudo. Os rios para pescar, árvores para tirar os frutos, os animais para caças, ervas e plantas eram de extrema importância para a vida desses índios. Por isso, os índios respeitavam muito a natureza. Então, mais para frente nós vamos ver que eles cultuavam muito a natureza e dali eles tiraram alguns deuses para proteger a si mesmos. Então, uma coisa correta a afirmar é que nós temos que dizer que os índios eram total protetores da natureza. Aqui a gente vê algumas imagens ilustrativas, porque é difícil ter alguma imagem do tempo antigo, seriam mesmo mais as pinturas feitas pelos europeus, e aqui a gente tem imagens ilustrativas. Então aqui nós temos uma imagem dele caçando, usando arco e flecha, caçando algum animal, alguma ave. Aqui nós temos um alimento muito conhecido no nosso dia a dia, que é a mandioca ou a macaxeira, como em alguns outros lugares também é representado. Eles faziam muito a questão da cultura, da agricultura. Aqui nós temos os índios fazendo pesca, utilizando as suas armas para fazer pesca. E aqui a própria cultivação da mandioca. Nas tribos indígenas, nós temos aqui duas figuras bastante importantes dentro de cada tribo, que seria o cacique e o pajé. Essas duas figuras, dentro da tribo indígena, eles têm uma importância muito grande, nós vamos ver agora. Os índios viviam em tribos e tinham na figura do cacique como líder da caça, e o pajé era responsável pela transmissão da cultura e dos conhecimentos. Então, dentro daquela tribo ali, daquele povo indígena, entre vários eles que existiam ali, eles tinham o cacique como aquele líder que iria para a caça, aquele que organizavam as batalhas, aquele que, junto à tribo, fariam o quê? A denominação de que o trabalho seria das mulheres, os homens iriam caçar, as mulheres iam cuidar das crianças, do artesanato, e ele tinha essa função. Já o pajé, a responsabilidade que ele tinha era cultural, era uma questão religiosa, Por exemplo, ele também tinha um saber muito grande com relação às ervas medicinais. Qual planta a gente iria tomar para uma dor de cabeça? Ou qual planta seria melhor depois que a mulher tivesse um filho para curar melhor, mais rápido? Então, essas duas figuras dentro de uma tribo indígena era muito importante e essencial, E era o pajé que cuidava da parte religiosa e medicinal através de ervas, plantas e rituais religiosos. Aqui eu tenho também duas figuras ilustrativas, Aqui tem a figura do pajé, a gente pode observar que já é um indígena mais velho, e isso traz o quê? Uma certa sabedoria para essa pessoa, Ou seja, esse índio ele teve uma boa caminhada, então ele tem certos conhecimentos para passar para aquela cultura indígena, para aquela tribo indígena.
Aqui na figura do cacique, nós podemos observar que já é um índio, né, mais jovem, mais robusto, porque ele já era preparado para a caça, né, ele era um líder para a organização daquela tribo. Tá? Aqui nós temos a aldeia indígena. A aldeia seria esse conjunto de ocas, tá? Aqui nós temos uma oca que representa cada família morando e nesse conjunto de ocas a gente tem as aldeias indígenas. Pode observar que é feito talvez de barro, de palha, todo o material é retirado da natureza, tá? Eles faziam objetos artesanais, com elementos da natureza. A esses objetos artesanais, normalmente sempre eram as mulheres que faziam, né? Pela delicadeza, então seria mais uma função das mulheres indígenas. Então eles faziam objetos artesanais com elementos da natureza. Faziam cerâmica de barro, né? Algum cesto de palha ou cipó, materiais como hoje a gente encontra colher de madeira, panela de madeira, vaso de madeira, isso tudo a gente tem recordações, né, dos indígenas. Aqui também nós podemos observar vários objetos artesanais como copo, socadores de alha, gamelas, o que tem mais aqui para a gente observar? Potes para guardar açúcar, sal, isso tudo é feito à mão, artesanalmente, tá? Com a questão relação das figuras religiosas, como eu falei, do pajé, a religião indígena era baseada em crenças e em espíritos de antepassados e força da natureza. Então, como eles tinham todo esse cuidado com a natureza e eles não conheciam a nossa religião ocidental, né, ou o catolicismo ou o protestante, então eles cultuavam alguns deuses da natureza. Por exemplo, o deus do sol, eles denominavam ele como Jaci, né, e a deusa da lua, eles chamavam de Guaraci. Né? Então, todas as festas religiosas, se eles tivessem uma boa colheita, tudo eles adoravam esses deuses que eles mesmos denominaram, tá bom? Os índios faziam festas e cerimônias religiosas. Nessas ocasiões, realizavam danças, cantavam e pintavam os corpos em homenagem aos antepassados e aos espíritos da natureza. Então, aqui eu também tenho outras imagens ilustrativas deles fazendo essas danças, esses rituais. Esses rituais, normalmente, era para agradecer, igual eu falei, alguma boa colheita, aquela chuva que veio em um momento esperado, né, que eles estavam aguardando para a colheita, né, quando eles vão fazer algum tipo de pesca, e a pesca era abundante, né, eles voltavam com bastante peixes, eles também faziam festas para agradecer, eles também faziam festas para agradecer a um filho de alguém importante da tribo que nascia, né, isso tudo era cultuado em festas dos indígenas. Aqui também eu tenho uma outra imagem figurativa, né, deles agradecendo esse momento de agradecer mesmo a tudo que eles recebiam da natureza, porque a natureza era o elemento maior deles dentro das tribos. E agora aqui a gente tem algumas atividades para a gente realizar que está na plataforma, tá? Isso é referente à cultura indígena. Vamos lá. Nós vamos analisar as afirmativas e vamos dizer se ela é verdadeira ou se ela é falsa. Afirmativa A fala: nas festas indígenas, eles realizavam dança, cantavam e pintavam os corpos em homenagem aos antepassados. Essa informação é verdadeira. Como eu mostrei no slide, eles agradeciam os deuses através dessas danças, tá? Vamos para a afirmativa B. Os povos indígenas não valorizavam a natureza, pois não dependiam dela para sobreviver. Essa afirmativa ela é falsa, muito pelo contrário, né? Todo elemento da natureza que eles recebiam, eles viviam dependendo dos elementos da natureza, como o rio para pescar, as árvores, os animais na caça. Então, eles dependiam totalmente da sua sobrevivência com os elementos da natureza. Vamos para a afirmativa C. Os diversos povos indígenas que viveram no Brasil antes da chegada dos portugueses tinham uma única cultura? Não, essa é uma afirmativa falsa. Por quê? Como eu falei lá no início, eles encontraram determinado povo, mas dentro ali da nossa terra, que hoje a gente conhece como Brasil, já tinham outras tribos indígenas. Então, não podemos afirmar que tinha uma única cultura, uma única tribo. Afirmativa D. As tribos indígenas tinham o pajé como líder religioso
pajé líder religioso e o cacique como o líder para as caças e batalhas? É uma afirmativa verdadeira. Essas duas figuras, né, como eu falei, dentro da tribo, eles tinham essa função. O pajé cuidar da parte religiosa e medicinal e o cacique das caças, né, e a organização da tribo. E chegamos ao nosso final da nossa aula de história de hoje. Espero que vocês tenham compreendido um pouquinho mais da cultura indígena. E para acessar a nossa plataforma da SMED, basta apontar a câmera do seu celular na imagem que aparece no canto da tela. Um abraço e até a próxima aula.